Então vamos lá. Eu vou começar mostrando então a aplicação de gráfico para dar continuidade às funcionalidades que a gente mostrou ontem na consulta, né? Então deixa eu logar aqui no meu script case. Tem um script case instalado localmente e um banco de dados também local. Então eu criei ontem um exemplo utilizando a base de dados que a gente colocou de Business Intelligence. Então eu mostrei como foi que a gente importou esse projeto e alguns exemplos que vocês podem encontrar lá dentro deste projeto. Recomendo que vocês importem e vejam. Então tem muitos gráficos e pivot tables principalmente. Então eu fiz aqui novamente só com a mesma base, já com alguns exemplos para a gente utilizar hoje. E aí vou começar mostrando a aplicação de gráfico, ok? Então vamos lá, criar uma nova aplicação e gráfico. A criação da aplicação de gráfico ela é idêntica à criação da consulta, porque o gráfico ele é também uma consulta, né? Ele é na verdade um resumo em forma gráfica. Então a gente tem um resumo que é um resumo em forma de tabela, e a gente tem um resumo em forma gráfica, que é a aplicação de gráfico. Tudo, na verdade, faz parte da consulta. Dentro da aplicação de consulta, a gente viu ontem que um dos módulos é o módulo de gráfico. Então, você pode criar um gráfico também dentro da consulta. A gente separou o gráfico da consulta desde a versão 8, já com o objetivo de dar mais liberdade para essa aplicação, para que você possa criar somente gráficos sem estar tão atrelada a uma consulta. O mesmo a gente está fazendo agora na versão 9 com o resumo, como a gente viu ontem. A aplicação de resumo está completamente independente da consulta. Acredito que o próximo passo seja também que ela seja separada, que você possa criar resumos separadamente da consulta, que não precise criar uma consulta para poder ter um resumo. Então, a gente viu todas as funcionalidades novas da consulta, está tudo incluído também no gráfico, a parte do filtro, a parte da questão dos campos, das novas totalizações. Então, a gente vai detalhar mais nas funcionalidades do gráfico em si, ok? Vamos lá, vou selecionar aqui essa tabela de vendas. Aí ele gera aqui para mim o SQL. A gente viu ontem que todas essas opções aqui são novas, né, de seleção de campos e tabelas. Então, vou criar aqui. E temos a parte de criação do gráfico em si. Na versão 8 a gente tinha dividido a parte de dimensões e métricas e a gente criava separadamente. Então o que a gente fez agora na 9? A gente compactou as duas telas em uma só, porque aí você vai arrastar aqui os campos para as dimensões e para as métricas, tá? Dependendo aí da forma que você vai criar o gráfico. Então vamos criar aqui primeiramente um gráfico com categoria, data. Vou colocar aqui a data mais de uma vez, a gente viu que podemos agora arrastar mais de uma vez. E aí vou colocar aqui ano e aqui mês, idêntico com o exemplo que a gente fez na consulta, tá? E aqui eu vou colocar métrica de vendas, lucro e custo, por exemplo. Ou então eu posso usar, ao invés de usar 3 diferentes, eu posso usar a mesma também, por exemplo, vendas 2 vezes. Em uma delas eu escolher uma totalização, soma, e na outra escolher outra totalização, máximo, por exemplo. A gente viu que a gente pode também agora arrastar o mesmo campo mais de uma vez, desde que a gente esteja utilizando totalizações diferentes, certo? Essa opção aqui que a gente tem no gráfico, não tem na consulta, é para você selecionar quais métricas ou dimensões vão já estar dentro do gráfico no momento que ele for executado a primeira vez. Então, se a gente executar o gráfico dessa forma aqui, ele vai aparecer com 3 métricas e 3 dimensões. Na verdade, a ideia do gráfico é que você possa fazer uma configuração dinâmica dentro do gráfico. Então, você já seleciona aqui o que ele vai gerar de primeira e dentro do gráfico o usuário final vai poder fazer ali um jogo ou uma configuração dinâmica com esses campos. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, eu quero que ele gere com 2 dimensões, categoria e venda, e eu vou desabilitar aqui. Então, ele vai gerar com esse campo disponível, mas ele já não vai estar na primeira visualização. Mesma coisa eu vou fazer com a métrica, eu vou deixar somente com o total de vendas, certo? Então ele vai gerar com essas 2 dimensões e essa métrica, e dentro do gráfico vou poder dinamicamente jogar com esses outros 3 campos, ok? Então a gente tem aqui a opção de ordenação, também igual a da versão 8, a gente não mudou nada, filtro, e aí esse filtro aqui tem uma diferença, vou falar para vocês dos outros filtros, e gráfico, certo? Com relação aqui ao gráfico, eu vou já mudar o tipo. Eu não quero que ele seja combinação, eu quero que ele seja coluna 2D. Eu também posso mudar esse tipo dinamicamente, certo? Ele me trouxe uma opção de agora selecionar se o gráfico vai ser analítico ou sintético. Isso antes não estava disponível no gráfico, agora está disponível aqui. Então ele gera por default como sintético.
Vou mostrar também para vocês a diferença entre analítico e sintético. E aqui na configuração dos gráficos eu tenho algumas outras configurações também interessantes, que são os tipos de gráficos que eu vou deixar disponível para o meu usuário final, né? Deixa eu só habilitar aqui esses dois novos. E se eu quero que ele seja responsivo, certo? A opção de responsividade do gráfico já estava disponível já na V8. A gente manteve igual na V9. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, a gente está fazendo uma atualização agora para o Scriptcase 9. Então, você tem aí um sistema que você vai atualizar para o seu cliente. De repente, você quer disponibilizar as novidades. Você também pode fazer que nem a gente, cobrar para que ele tenha acesso às novidades. Então, você pode dar só o docinho lá, dizer, ó, tem essas opções aqui, mas para você está desabilitado, porque você ainda não tem a atualização do seu sistema, enfim. Então, você pode colocar aqui quais os gráficos vão estar disponíveis ou não dentro da aplicação gerada, certo? Então, vamos executar aqui esse gráfico para a gente ver como é que ele ficou. Então, a gente gerou, como eu falei, com duas dimensões e uma métrica, né? Duas dimensões significa que eu tenho categoria e data. Então, se eu navegar aqui, eu vou ver a data, ele deixou lá por ano. Eu deixei lá por ano. E aí, a métrica é justamente a quantidade de venda. Se eu combinar duas métricas, ele vai combinar uma de um lado, outra do outro, e eu vou ter um gráfico combinado, como a gente já tinha também na V8. E aquela coisa que eu estava falando para vocês dos campos. Estão aqui todos os campos. Então, o que está selecionado aparece aqui embaixo e os disponíveis em cima, certo? Então, eu posso depois jogar aqui um outro campo e aí automaticamente ele vai fazer aqui para mim a combinação, certo? Então, aqui só para a gente visualizar o gráfico normal, a gente tem aqui os tipos de gráfico, a opção de você selecionar dinamicamente, ele já deixa desabilitado os gráficos que não pode utilizar com essa configuração, e aí eu vou falar para vocês como habilitar cada um desses gráficos, mas aí o usuário final aqui já vai ter somente as opções possíveis para essa combinação de dimensões e métricas, ok? Como vocês podem ver, a gente também selecionou, colocou novos temas, vou falar também sobre os temas dos gráficos, mas aí voltando aqui na nossa configuração, eu falei para vocês com relação à configuração sintética e analítica que a gente tem aqui, certo? Então, qual é a diferença dessa questão do sintético e analítico? Quando eu gerei, ele gerou já sintético, ou seja, eu tenho categoria, deixa eu só modificar aqui uma coisa vou tirar esse aqui, vou colocar para mostrar esse ao invés desse. Ok, então ele gerou a categoria e aí ele está sintético, mostra só a categoria, somente quando eu clicar e navegar na categoria é que ele vai mostrar a outra dimensão, né? Que no caso é a data, certo? Se eu quiser que ter as duas informações no mesmo gráfico, aí ele muda para analítico. E agora eu posso configurar isso tanto lá quanto aqui. Então a gente habilitou aqui essa opção de usar Drill Draw, fica mais bonito. E aí a gente pode colocar aqui, ele está habilitado como usar, mas aí eu posso desabilitar e aí ele mostra aqui o gráfico analítico. Então aquele anterior é o sintético e esse é o analítico. A diferença é que no analítico ele mostra as duas dimensões no mesmo gráfico, certo? Isso é possível se eu tiver somente uma métrica, porque se eu tiver duas métricas, ele só pode ser sintético, porque com duas métricas eu não posso colocar o analítico e sintético, porque fica duas métricas e duas dimensões. Então, se eu tiver duas métricas, ele vai obrigatoriamente ser sintético. E aí eu posso navegar aqui entre as métricas e as dimensões. Certo? Ano de sales. Deixa eu voltar aqui. Usar Drill Draw. Ok, agora ele ficou aqui da forma que eu queria, que era categoria e depois mês para cada categoria, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora. Essas opções de configuração que você mostrou podem ficar padrão? Podem sim. No caso, se você vier aqui na parte de valores padrões, cadê? Aqui, valores padrão, tem aqui algumas opções que você pode configurar para o gráfico. Mas essas opções que eu configurei aqui na parte de essa coisa do desktop e de vir esses dois gráficos, isso aqui eu acredito que já vai sair padrão na própria versão, porque aí são a gente colocou alguns gráficos novos, que foram dispersão, bolha, gauge semicircular, gauge linear, pirâmide 2D e funil 2D.
Esses são gráficos novos da V9. Então, você pode aqui, ele já vai vir tudo marcado. Isso aqui é porque nessa versão que eu instalei não está vindo, mas essas opções que eu marquei default já vem, certo? Então, vamos lá continuar aqui. Como vocês sabem, a gente utiliza a biblioteca, a gente sempre divulga isso, a biblioteca que a gente utiliza para criar os gráficos de ScriptCase é uma biblioteca chamada Fusion Charts. Essa biblioteca é uma biblioteca paga, mas a gente tem uma licença de distribuição ilimitada, então vocês não precisam comprar, vocês podem utilizar. O que a gente fez foi habilitar mais opções dentro da interface do gráfico, certo? Então, tem muita gente também, alguns clientes que eu conheço, inclusive o nosso parceiro Avante de São Paulo, eles têm um curso que ensina como manipular a biblioteca. Qual é a vantagem de você manipular a biblioteca diretamente? Você pode criar e customizar outros tipos de gráfico ainda que não estão disponíveis no ScriptCase. O nosso objetivo é sempre ir crescendo com a aplicação de gráfico, e ela agora na versão nova já ficou bem mais completa, né, como vocês podem ver. Mas ainda assim, se vocês tiverem curiosidade, quiserem aprender um pouco mais, é uma biblioteca muito poderosa de criação de gráficos, e ela está disponível gratuitamente no ScriptCase. Você pode utilizar também na aplicação Blank, por exemplo. Certo? Então, dando continuidade aqui aos nossos gráficos, ainda falando sobre os tipos de gráficos, a gente tem alguns outros tipos de gráficos que eles só vão estar disponíveis com configurações específicas. Então, como a gente vê aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui essa opção, tipos de gráficos. Os gráficos de dispersão e bolha, que são dois gráficos novos, né? O de dispersão, por exemplo, ele precisa ter pelo menos 2 métricas. Então, se a gente vier aqui colocar 2 métricas e for visualizar lá no tipo de gráfico, o de dispersão já vai estar disponível, certo? Que aí você vai ver o gráfico de outra forma, e dependendo do caso, aí, esse caso desse exemplo que a gente está dando, talvez não se aplique muito bem. Mas aí um outro detalhe é o gráfico de bolha. O de dispersão precisa de pelo menos 2 métricas, o de bolha precisa de pelo menos 3 para fazer a comparação. Então, a gente pode colocar aqui mais uma, e aí a gente vê que ele já automaticamente é habilitado, certo? Então, você vai poder utilizar esses gráficos nessas condições. Então, isso tudo também a gente colocou na documentação com mais detalhes para vocês consultarem, se necessário. Então, vocês viram que automaticamente ele foi ficando habilitado, o dispersão já ficou desabilitado aqui. E aí, mesma coisa, por exemplo, para o Gauge, ele também tem suas especificidades, certo? O gráfico de Gauge é um gráfico muito específico, que ele faz uma comparação entre intervalos. Então, por exemplo, a gente tem aqui no suporte os tickets, e aí a gente tem tickets que são prioridade, aí tem os níveis, né, de prioridade, e aí a gente tem um gráfico de dispersão, de Gauge, que ele mostra aqui a quantidade de tickets que estão atrasados, ou que estão em dia, ou que estão respondidos. Então, é um exemplo, certo? Eu vou abrir aqui uma outra aplicação que eu tenho de exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui a gente já tem uma configuração certinha para mostrar para vocês. Isso mesmo aqui. Então, esse aqui é o Gauge linear, certo? Pronto, então, qual é a ideia do Gauge? É você ter os intervalos. Aqui a gente colocou vários intervalos só para ilustrar. E aí os intervalos eles podem ser em valor ou em percentual. Então, você pode ter, por exemplo, uma meta. Então, você tem 100% da meta. Se for até 30% está ruim, de 30% a 70% está médio, e de 70% a 100% está bom. Então, você pode botar vermelho, amarelo e verde. E aí, de acordo com o valor, né, que é a métrica, o ponteiro do Gauge ele vai estar ali indicando se está bom ou se está ruim, certo? Então, a ideia do gráfico de Gauge é essa. E a gente tem 3 tipos de gráfico de Gauge, que é... Deixa eu mostrar aqui na parte de tema que dá para a gente visualizar. O semicircular, que é esse aqui. Aliás, o circular, que é o círculo inteiro. A gente tem o semicircular e tem o horizontal, que é esse que a gente está vendo. Então, como vocês podem ver aqui nesse horizontal, a gente colocou, cadê ele aqui, vários intervalos, tá? E aí esse intervalo a gente tá somente para o gráfico de Gauge, ele vai liberar aqui essas opções dos intervalos. Dentro de gráficos, aqui, ele vai liberar essa opção de intervalo de dados. Então, você pode marcar usar intervalo, e aí você vai adicionando aqui os intervalos de acordo com o seu exemplo e com a sua necessidade.
No caso aqui, você pode colocar o valor em valor mesmo ou em percentual, certo? Aqui a gente definiu vários intervalos e colocou uma cor, aquilo que eu estava falando para vocês. Pode colocar o primeiro intervalo vermelho, o segundo amarelo, o terceiro verde, e aí ele vai marcar lá dentro do intervalo de acordo com cada valor, certo? Então, isso aqui é o gráfico de Gauge. Deixa eu fechar aqui, só foi para mostrar para vocês esse outro projeto que já estava pronto aqui do John. Fechar Fusion Chart, voltando aqui. Eu já falei, então, só recapitulando, da forma da gente criar aqui as dimensões e métricas, dos tipos de gráficos. Eu vou mostrar para vocês agora os temas, ok? Que foi também uma grande implementação aí do gráfico, essa opção de customizar os temas. A gente já trouxe alguns temas novos, o Flat, o Pastel também é um tema novo, baseado aqui no Google Charts. E a gente tem esse Modern também, é um tema novo. E aí você pode utilizar à vontade. O que a gente está utilizando como padrão é esse Flat, certo? E aí aqui você tem todas as configurações de customização do gráfico. Isso tudo aqui não estava disponível na 8, era bem limitado a opção de configuração do gráfico, mas agora você pode customizar todas as partes aqui do gráfico. Então, por exemplo, borda, que é essa borda aqui. Aí, geralmente, isso tudo tem na documentação, se vocês quiserem consultar, mas aí se você fizer aqui, você já vai visualizando, por exemplo, a borda, a cor do fundo. Então, você pode ir colocando aqui uma cor aleatória só para visualizar. A cor do fundo, no caso, é esse fundo de fora. O fundo de dentro é o canvas. Então, a gente colocar aqui um vermelho para o canvas. Então, só para vocês verem a cor de fundo e o canvas, a diferença. Aí a gente tem transparência, várias outras opções aqui para configurar. E aí a questão dos títulos, né? Esse aqui é o título principal, ou seja, esse título aqui, então ele traz a opção para o título e para o subtítulo. Você pode customizar o título e o subtítulo. Pode colocar uma fonte, uma cor diferente. Aí depois ele vem o eixo X, ou seja, essa configuração aqui, onde está essa Revenues. Então, se a gente colocar aqui uma fonte grandona, só para vocês visualizarem. Aí, no caso, o eixo X é esse de baixo. E o eixo Y é esse daqui. Então, eixo X, eixo Y. Olha aqui o eixo Y, ele customizou agora. Depois a gente tem os dados, ou seja, os dados em si, que eu também posso customizar. Deixa eu colocar aqui um amarelo, para a gente visualizar. Então, ó, posso usar aqui gradiente, certo? E modificando. A paleta, essa opção de dar paleta é legal também, que aí você pode colocar uma cor ou customizar a cor das paletas, né? Que são justamente essas paletas aqui dos dados. Título dos dados, que aí vamos colocar aqui, por exemplo, rotacionado. O que é que ele vai fazer? Vai modificar aqui, ó, os títulos dos dados. Pode colocar em níveis, quebra de linha, nenhum, automático, enfim, ele traz aqui várias opções. Você pode rotacionar e modificar aqui o ângulo da rotação, né, que é para ele vir um pouco mais na vertical ou na horizontal. Enfim, tem outras opções aqui. Os valores dos dados, vamos colocar aqui uma fonte grandona para vocês verem também, que é justamente os valores que vêm dentro aqui, né, dos dados. A gente tem essa opção de divs, lines e grids, ele vai colocar, a gente tem aqui as faixas, né? Então, se vocês colocarem, por exemplo, vamos colocar uma quantidade aqui, deixa eu ver. Ele vem cinzinha, mas se a gente colocar, deixa eu ver, preto, acho que dá para aparecer. Então, são justamente essas linhas que a gente vê aqui dentro, que aí tem chama faixa horizontal e faixa vertical. Então, você vai ter aqui as opções para customizar tanto as faixas horizontais quanto verticais. Às vezes tem alguma necessidade de deixar um pouco mais grossa, às vezes é uma meta, alguma coisa assim. Então, você tem as opções aqui para customizar as faixas, certo? Então, a gente pode colocar aqui uma espessura maior, ele vai customizando. Deixa eu ver mais. As âncoras, no caso de algumas opções aqui, são só para alguns tipos de gráfico. As âncoras, por exemplo, você só pode visualizar se for um gráfico de área, que aí ele está falando aqui, ó, dessas bolinhas, que a gente chama de âncora, ou se for um gráfico de linha também, ele aparece lá. Vixe, ficou horrível essa minha customização, né? Deixa eu botar um pastel aqui só para... Pronto, que a gente vê as âncoras. Então, por exemplo, se eu colocar aqui área, e aí a gente coloca uma âncora
Lados da âncora, raio, cor de fundo. Vamos botar aqui uma cor de fundo amarelinha. Aí ele já bota a cor de fundo. Posso aumentar o tamanho também. Posso ir customizando essa questão das âncoras, tá? A outra opção, tooltip. O tooltip é esse hintzinho que aparece quando a gente coloca aqui em cima do valor. Então você pode aumentar, customizar a cor de fundo, tudo isso aqui. As marcas, no caso das marcas, essa opção de marcas é específica para os gráficos de gauge. Deixa eu selecionar aqui, por exemplo, gauge semicircular. Então a gente tem essas marcas, ele chama de marca menor e marca maior. A marca maior são essas que tem os números, né? E as marcas menores, as que a gente vê aqui dos intervalos. Então você pode aumentar a cor da marca, exibir ou não as marcas. Então deixa eu aumentar aqui a espessura, vou botar aqui pixel. Então ele aumenta aqui as marcas, estão vendo? Então pode modificar a cor também do gráfico todo. E finalmente as legendas, que aí as legendas, deixa eu ver aqui uma opção, é nos multisséries, deixa eu ver a área. Pronto, ele aparece aqui as legendas, e aí você pode customizar também essas legendas, certo? Essa opção aqui, anos, 2013, 2014, 2015, isso aqui é uma legenda. Multisséries é a mesma coisa de gráfico analítico, é uma outra forma de chamar também. Então, séries simples e multisséries, certo? Então, esse aqui é a opção de temas. E aí o que é que acontece? Quando você faz qualquer customização aqui no tema e vai salvar, por exemplo, ele dá aqui um aviso, ele diz assim, ó, você fez as atualizações nesse tema, vai ficar gravado somente para essa aplicação, porque você está fazendo aqui dentro de uma aplicação que a gente criou, o Chart BI Sales 1, e aí ele vai ficar guardado somente para essa aplicação. Se você gostou, quiser usar para outros projetos, para outras aplicações, aí você vai ter que fazer novamente, ou então fazer dentro da opção de temas de gráficos, que fica aqui em Layout, temas para gráficos. E aí você vai encontrar aqui os mesmos temas e a mesma interface de configuração que a gente tem lá. E você vai poder configurar, eu posso salvar como aqui, né, no caso, fazer uma cópia, e aí eu vou dar um nome, eu vou definir se eu quero que seja público, projeto ou usuário, né? Vou fazer aqui uma cópia. Se eu colocar público, ele fica disponível para todos, cliquei. Se eu colocar projeto somente para esse projeto, usuário somente para o usuário logado. Se você quiser usar para outros projetos, você coloca como público. Eu vou colocar aqui teste, daí ele faz uma cópia desse flat, né? Cria o tema cópia, ele vai estar aqui em público, que a gente colocou como público. Então eu posso editar, e aí sim, se eu fizer essa edição aqui e salvar, ele vai estar disponível para eu aplicar em qualquer aplicação dentro do meu script case. Então é só eu ir lá na parte de layout e aplicar aqui esse tema, certo? Então só essa observação sobre a questão de salvar o tema do gráfico. Então ficou bem dinâmico, muitas opções de configuração. Acho que com relação a tema, aqueles temas antigos que a gente tinha da V8, acho que está solucionado completamente aí com essas opções da V9, certo? Com relação a outras opções, os gráficos têm os eventos também. Eu estou vendo aqui o pessoal fazendo perguntas sobre a questão de variáveis. Isso aí também vai depender de como você cria o gráfico, certo? Mas aí, como tem os eventos, é possível fazer algumas configurações mais personalizadas. Variáveis globais no cabeçário, sim, é possível, Paulo, porque aí, normal, as variáveis de cabeçalho e rodapé continuam disponíveis. Você pode aqui definir ele pode definir um valor, né? Então pode ser uma variável global sem problema. Continuando aqui no gráfico, eu falei para vocês com relação ao filtro. O gráfico novo, ele tem um filtro também novo, né? Que é aquele filtro que eu mostrei da consulta, o filtro do resumo. Aqui no gráfico eles ainda estão com o mesmo nome, a gente está discutindo se vai trocar esse nome, porque ficou filtro e filtro, sendo que são filtros diferentes. Esse aqui é o filtro do gráfico, é um filtro fixo, e esse aqui é um filtro do usuário. Talvez a gente coloque filtro do usuário, que esse filtro aqui é aquele filtro dinâmico, que você vai poder dar as opções para o usuário final. Então, o que é que acontece? Esse filtro do gráfico, que vocês veem aqui na criação, ele vai ficar fixo, ou seja, quando eu gerar o gráfico, se eu colocar um filtro qualquer aqui, ele vai ficar sempre com aquele filtro. Vai ser um filtro, vai estar já no SQL do gráfico. Já esse outro filtro aqui do menu,
Você vai selecionar os campos. É um filtro dinâmico, um filtro do usuário, que aí você vai selecionar os campos, por exemplo, campo data, região, produto, de acordo com o que você tenha lá disponível. E aí a gente viu aqui essas opções ontem detalhadamente na consulta. E ele vai colocar dentro da aplicação para o usuário final, lá no sistema, lá na aplicação, poder fazer aqui o filtro, e ele vai gerar dinamicamente esse gráfico de acordo com a seleção dos dados aqui do filtro, certo? Então, esse é o filtro novo do gráfico, que é igual àquele filtro da consulta, está disponível aqui. Já esse outro filtro, como eu falei, é um filtro fixo. Se você criar aqui algum filtro, o gráfico vai ficar sempre com esse filtro, ele vai ficar lá no SQL de criação do gráfico, certo? Então, só para vocês entenderem a diferença, a gente ainda tem o filtro avançado e o filtro dinâmico. Então, são mais dois tipos de filtro. O filtro avançado é a aplicação de filtro anexada, que é igual àquele da consulta. E o filtro dinâmico é aquele que você seleciona os campos, mas aí agora com esse filtro novo, aqui no gráfico, talvez ele fique até um pouco em desuso, mas para alguns casos é necessário, então a gente sempre deixa, nunca tira opções do script case, a gente sempre adiciona. Mas aí ficou um pouco redundante aqui, eu achei, filtro, a gente tá vendo como é que vai colocar esses nomes aí. Tá certo? Mas aí essas são as diferenças entre os filtros. Então vamos lá para a próxima aplicação.